Muito boa noite, gente. Como vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. Então é mais uma vez, né? Vamos lá, né? Como vocês bem sabem, estamos aqui para nossa sequência do Evangelho no Lar, né? Da playlist. Hoje foi um dia puxado, gente. Puxado, puxado. E engraçado que hoje eu fui na casa de uma pessoa, né? De uma dessas tantas que a gente vai durante os meus atendimentos, o meu trabalho, e doei bastante energia lá, mesmo sem querer, porque cheguei em casa simplesmente arrasado. É muito louco isso, né, gente? Já foram num lugar que quando você vai, aí acontece alguma coisa, você chega em casa muito, muito, muito cansado, parece que você trabalhou o dobro do dia? Foi isso que aconteceu comigo. Enfim, mas tá tudo bem, faz parte da vida, é assim que é, vambora, né? Como vocês bem sabem, essa playlist é uma playlist dedicada ao Evangelho no Lar, né, que nada mais é do que uma oportunidade que você tem de me acompanhar e vice-versa. A gente fazer uma prece juntos, né, nesse momento, né, que é sempre, pelo menos para mim, é sempre no mesmo horário, né? Cada pessoa assiste numa hora diferente, num momento diferente, enfim. Mas é sempre bom fazer uma prece, é sempre bom rezar, é sempre bom refletir, enfim. Isso é muito importante para nós, né? Cuidar também um pouquinho do espiritual. Bom, como vocês bem sabem, a gente usa sempre os mesmos livros por aqui, tá? O Evangelho segundo o Espiritismo, a gente usa também esse Reflexões de Jacó, que é uma psicografia da Irene Pacheco Machado, e aqui esse livrinho também do Sri Prembaba, Flor do Dia, que tem umas frases muito boas, inspiradoras, reflexivas, e isso é muito importante para nós, certo? Como vocês Como vocês bem sabem, a gente sempre começa com uma respiração. Tem gente que não tem paciência de seguir essa respiração, mas talvez seja isso que você precise se acostumar, né? É... Não que eu seja um doutor da lei, não é isso, né? Mas talvez a gente precise aprender a se acalmar um pouquinho antes, né? Se preparar. Então tem todo um processo, né, de prece. Não é simplesmente a gente fazer uma sequência de leituras rapidamente, grosseiramente e bola para frente, não é isso, né? É o momento que a gente se prepara, a gente de certa maneira informa ao nosso corpo que nós vamos ter uma conexão espiritual, obviamente, um momento de reflexão, e parece que automaticamente o corpo entra nesse estado, né? E isso acaba sendo muito importante para nosso estado mental, que é necessariamente o principal órgão de comunicação, vamos chamar assim, né, com os outros planos. Enfim, então a gente sempre respira da mesma maneira. Aqui ao fundo a gente está ouvindo uma musiquinha do artista Ambient Boy no site Upbeat. E você pode depois, olhando na descrição desse vídeo, baixar essa música, ouvir a música do jeito que você quiser, enfim, colocar aí para você fazer uma prece num horário diferente, se for o caso, colocar mais alto, enfim, o uso é livre, né? A gente sempre respira da seguinte maneira, que a gente inspira em dois tempos e expira num tempo, né? E entre essas inspiradas e expiradas a gente dá uma pequena pausa, que isso é importante, tá bom? Para que tudo aconteça da melhor maneira possível. Então a gente faz
Olha a figurinha. E os gatinhos ficam aqui, são dois, né? É a Pepe e o Giló. Giló, vocês viram onde ele já tá, né? Não sai de perto, é impressionante. Esse é um encosto, viu? Esse é literalmente um encosto, o Giló. Nossa, eu nunca vi um gato desse jeito.
Vai lá, meu amor, vai. Mais um minuto. Então, a partir de agora, a gente começa a invocar os nossos bons amigos para que eles estejam aqui conosco nesse momento de prece, orientando os nossos pensamentos e permitindo que a gente possa fazer uma boa significação das leituras que nós vamos encontrar hoje nesses livros e que elas sejam úteis para o nosso desenvolvimento, especialmente também para os espíritos e consciências aqui presentes. Que os nossos protetores continuem protegendo o ambiente, permitindo que tudo transcorra na mais perfeita paz. Que haja muita paz e muito amor. E que Jesus abençoe a todos nós. Pedimos assim que os bons espíritos nos orientem em uma boa leitura para o dia de hoje. E que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Abri no meio de uma explicação aqui. Vou voltar uma paginazinha aqui para poder ter sentido, né? É a instrução dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família, tá? Então,
Estou baixando aqui um pouquinho o som para não estourar. Santo Agostinho, Paris, 1862. A ingratidão é um dos frutos imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos. Mas a dos filhos em relação aos pais tem um caráter ainda mais revoltante. É particularmente sobre esse ponto de vista que vamos considerar para analisar as causas e os efeitos. Também nessa questão, como em tantas outras, o Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o Espiritismo deixa a Terra, leva consigo as paixões ou as virtudes da sua natureza e vai para o espaço se aperfeiçoar, ou permanece estacionário até que deseje esclarecer-se. Alguns partiram cheios de ódios violentos e desejos de vingança insatisfeitos, mas pela compreensão que alguns têm por estarem mais avançados que outros, conseguem distinguir-se algo da verdade e, compreendendo os desastrosos efeitos de suas paixões, tomam então boas resoluções, reconhecendo que para chegar a Deus há somente um caminho, a caridade. Acontece que não há caridade sem o esquecimento das ofensas ou das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e não há caridade sem perdão. Então, com grande esforço observam-se aqueles que odiaram na terra. Ao vê-los, o rancor é intenso. A ideia de terem que esquecer de si mesmos lhes revolta e revoltam-se ainda mais ao saber que têm que perdoar e principalmente amar aos que talvez lhes tenham destruído a honra, a fortuna e a própria família. Assim é que o coração desses infortunados está abalado, hesitam, vacilam, movidos por esses sentimentos opostos. Se a boa resolução triunfa, oram a Deus, imploram aos bons espíritos para lhes dar forças nesse momento mais decisivo da prova. Enfim, após alguns anos de meditações e preces, o espírito aproveita de um corpo que está em preparo e encarna na família daquele a quem detestou. Pede aos espíritos encarregados de transmitir as ordens superiores permissão para realizar na terra os destinos desse corpo que acaba de se formar. Qual será então a sua conduta nessa família? Depende da maior ou da menor persistência das suas boas resoluções. O contato incessante com os seres a quem odiou é uma prova terrível, sob a qual ele às vezes fracassa, se a sua vontade não for bastante forte. Dessa forma, de acordo com a boa ou a má resolução de que tomar, será amigo ou inimigo daqueles no meio aos quais terá de viver. Assim se explicam ódios, impulsos, repulsas instintivas que se notam em algumas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Nada de fato nessa nova existência pôde provocar essa antipatia. Para compreendê-la é necessário voltar os olhos ao passado. Bom, eu vou parar por aqui porque assim, eu acho que assim, vocês sabem que eu sempre gosto de questionar tudo. E é claro que essa leitura aqui
atribuída a Santo Agostinho, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, eu acho que ela é uma das, ela sim é uma das justificativas de algumas repulsas naturais que acontecem entre pais e filhos, né? Quer dizer, não deveria ser normal, mas é comum acontecer, né? Às vezes os filhos e os pais, eles não coadunam das mesmas ideias, dos mesmos posicionamentos, e às vezes não se respeitam, né? E aí isso pode ser sim coisas do passado, enfim. E eu acho que aí tudo bem, cabe isso. Mas eu também acho que necessariamente não é apenas isso, né? Eu acho que existem outras causas também que podem gerar esse tipo de incompreensão, talvez, vamos dizer, né? Porque se você olha para uma criança é uma massa amorfa, né? Vamos chamar assim, né? Você molda a educação da criança, né, da maneira que, teoricamente, pelo menos, né, da maneira que o tutor gostaria de moldar, né? E é óbvio que ninguém tem uma cartilinha da perfeição, da educação perfeita, né? Então existe também a possibilidade de você falhar como educador, né? E a gente precisa falar sobre isso também. E isso é uma causa que pode acontecer e não tem nada a ver com o crime do passado, né? Porque nem todo mundo que está vindo como filho agora tem uma relação anterior com esse ser, com esse indivíduo, né? Então nem tudo é crime do passado, nem tudo é karma do passado. Não acredito nisso. Eu acho que existem seres que estão vindo de outros planetas e que não tem nenhuma relação, vamos dizer assim, secular, vamos dizer assim, com o pai ou com a mãe. Eu acho que podem acontecer problemas na criação, às vezes, por exemplo, até mesmo congruência de uma série de fatores, né, que acabam gerando essa situação. Às vezes não é nem culpa da pai nem da mãe, é simplesmente uma situação que aconteceu por conta das circunstâncias. De repente, sei lá, o pai e a mãe não se davam bem e por conta disso, sei lá, transferiram algum tipo de modelo para a cabeça desse filho, dessa criança. Às vezes o pai está distante, às vezes a mãe está distante, e enfim, às vezes que é comum também, às vezes é a diarista que cuida mais da criança, às vezes quem cuida mais da criança é a escola. Então assim, às vezes tem um vô, uma avó que tem comportamentos inadequados em relação à criança, tem de tudo. E assim, se tivesse um jeito fácil e simples de justificar, seria maravilhoso, né? Ou de entender onde é que a gente falhou. Aí a gente teria a partir disso um jeito de criar um método, né? Método de criação de filhos. E a gente sabe que isso não é muito verdade, não. Às vezes nas melhores famílias, teoricamente nas mais bem preparadas, eles falham, né? Então é muito subjetivo esse assunto e não dá para entrar numas. Mas o que eu quero colocar aqui é apenas essa questão de que nem tudo é karma do passado, né? E obviamente essas circunstâncias, de um jeito ou de outro, vão interferir no desenvolvimento espiritual dessas consciências, tanto os filhos quanto os pais, né? Porque de algum jeito eles estão ali jungidos, né? Estão grudados, eles estão imbricados, né? Enroscados ali numa situação qualquer, no mínimo de pai e filho pela primeira vez, ou de mãe e filha, mãe e filho, enfim, não importa, né? Esses espíritos, enquanto grupo karma, escolheram-se, né, ou decidiram se aproximar para que houvesse uma evolução espiritual de ambos, né? Então a gente precisa estar sempre levantando essas questões, porque é muito fácil às vezes transferir a culpa para o outro, né? É muito fácil. E
E às vezes é a própria pessoa que falhou, né? A própria pessoa que falhou. Porque eu acredito assim, né? Não existe um fatalismo na minha cabeça, sabe? Não existe isso. Acho que é assim. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho meu guia protetor, meu anjo protetor, todo mundo tem, né? Os espíritos, ou há mais de um às vezes, na maioria das vezes, né? E aí o que acontece? Eu recebo minha proteção, mas por exemplo, a partir do momento que eu faço coisas insanas, o anjo da guarda não vai me proteger, não. Ele vai tentar, mas o livre-arbítrio é meu. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma besteira muito grande, eu vou fazer. Entende? Então tá tudo certo, assim. Eu acho que não existe só, sabe, coisas pré-determinadas e condicionadas. Só o fato de você vir para esse planeta, você naturalmente vai se sujeitar às regras desse planeta. Então, por exemplo, se vem uma pandemia, você não se protege, pega uma doença, é responsabilidade sua, entende? Então, assim, o espírito tá lá, ele tá querendo ajudar, ele tá querendo te dar uns toques, né? Tipo, pô, não sai sem máscara, ou sei lá, né? Obviamente ele está mandando essas intuições, mas se a gente não está na faixa de entendimento e de percepção disso, meu amigo, você está assumindo a culpa, né? Então, assim, eu não gosto desses determinismos. Eu acho que, que os espíritos estão sempre tentando ajudar a gente, sim, e nem tudo já está ponto pacífico, né? Tá fechado, tá lacrado, né? Existem várias situações que vão gerar um resultado lá no final, né? Enfim. E bom, posto isso, gostaria que nós então fizéssemos a nossa prece pública. E como especialmente a gente está falando aqui de criação, né? De responsabilidade, de criação e tal, gostaria que a gente fizesse uma prece pelas crianças. Eu tenho pensado ultimamente, né, muito nas crianças de Israel, nas crianças da Síria, nas crianças dos conflitos na África e tal, né? Esses dias eu vi uma cena muito tocante de uma menina levando a irmã, que foi lá em Israel isso. A irmã mais nova sofreu um problema lá na perna, ela não conseguia caminhar, e a irmãzinha mais velha, devia ter 8 anos, levando a irmãzinha no colo de uma cidade para outra. E assim, nenhum adulto próximo, eu não sei o que aconteceu com os pais naquela situação. E ela estava levando de um povoado para o outro, de uma cidade para outra próxima, e aí o cara vai lá e dá carona para essa menina, enfim, quer dizer, é uma cena absurda, chocante, enfim, uma aberração isso. E a menina nem estava, ela estava com um pequeno ferimento lá, nada demais, né, a irmãzinha, mas parece que a assistência médica só existia na outra cidade. Eu fiquei vendo isso e, enfim, tenho visto pescado por aí algumas imagens desses conflitos insanos, né? E fico muito tocado por essa situação. Então gostaria que nós pedíssemos pela criança, até porque daqui uns dias nós teremos o dia de Nossa Senhora Aparecida e também, né, o dia das crianças aí que vem pela frente, né? E eu acho que a gente poderia criar agora, a partir de agora, uma egrégora para pedir aos bons espíritos que ajudem essas pequenas consciências a se desenvolverem, porque em breve serão pais, serão mães, serão tutores de alguém, né? Ou seja, eles são o nosso futuro, né? Então que eles também tenham a oportunidade de ter a sua infância preservada e possam seguir as
a sua rotina de desenvolvimento aqui no nosso planeta da melhor maneira possível, não é verdade? Então gostaria que nós mentalizássemos as crianças que você conhece, não precisa ser necessariamente as de Israel ou do Irã, não tem problema. Tá? Então, a gente... E aí tem uma técnica que eu acho muito interessante, que eu vi num estudo uma vez, que uma forma da gente sutilizar a nossa energia é a gente pensar um momento de muita felicidade da nossa infância, ou de muito importante para nós, para nossa vida. E quando a gente mentaliza isso, naturalmente a nossa energia vai se sutilizar. E muitos espíritos de outros orbes, de outras faixas vibratórias, eles também usam uma técnica parecida com essa, né? Que eu já vi em vários livros, eles apontando que eles sempre fazem menção a uma coisa maravilhosa da lembrança, e naturalmente isso ajuda a vibração subir. E a partir disso a gente direciona essa vibração, essa energia para o nosso alvo mental. Tá bom? Eu, por exemplo, tenho uma passagem muito legal da minha mãe e meus irmãos brincando enquanto minha mãe aguava as plantas de um jardim, a gente tomando banho de mangueira, correndo entre as flores e tal. Uma cena muito especial que aconteceu na minha vida e que eu sempre lembro dessa cena com muita felicidade, né? Porque lá existia minha mãe ainda, que já desencarnou, e meus irmãos todos pequenos, enfim. E uma cena de quase 50 anos atrás. Então é muito importante para mim essa cena. Eu vou usar essa, você use aí uma que você tiver, tá bom? Vamos lá, pedimos aos bons amigos espirituais que possam colher as nossas energias mais positivas e oferecer essas nossas energias às crianças que vivem em faixas de conflito, em zonas de conflito. Que essa insanidade humana não perdure por muito tempo. Que essas crianças possam ter uma boa experiência e possam ter da melhor maneira possível garantidas as suas oportunidades enquanto crianças. Que elas possam se desenvolver, encher-se de alegria, se sentirem protegidas e acariciadas pelos seus tutores. Que se sintam fortalecidas. Que os bons espíritos possam permitir também que elas cheguem aos seus ciclos de infância completas, seguras, e que possam ser no futuro consciências mais lapidadas, consciências prontas para a assunção das suas tarefas, das suas funções no desenvolvimento espiritual desse planeta. Somos pequenas peças desse gigantesco quebra-cabeça da criação. Somos diferentes, mas todos nós podemos trabalhar em prol de um mundo melhor, de energias mais positivas, de lugares mais saudáveis e mais evoluídos. Dessa forma, pedimos humildemente que vós, os bons espíritos, recebam as nossas preces e ajudem as crianças do mundo, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação,
mas livra-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. A esse respeito, comenta o pai Jacó, ou simplesmente Jacó. A serpente olhou o lobo e pensou: que pelo macio. O porco-espinho olhou a serpente e pediu: quero uma pele lisa, Senhor. Apareceu um homem caçador, atirou, matando-as. E o Senhor chorou, pois os estava escutando. Todos somos úteis. A nuvem que escurece o sol nos traz as chuvas. O poste que apoia as lâmpadas não é apreciado pelo brilho. O alicerce sustenta o luxuoso e belo palacete. E a humilde tomada tem várias utilidades. Por que não queremos servir em silêncio? Na página seguinte, olha só, o mesmo verbete, ó. O filho necessita do carinho de mãe, do mesmo modo que a mãe necessita saber criar o filho. Os pássaros não abandonam os filhos, nem sentem dificuldade para alimentá-los de migalhas. Por que não somos como os pássaros, cultivando e amando os nossos filhos? Essa é uma pergunta maluca, né? Porque toda mãe, todo pai ama o filho, né? O pai nem sempre, né? Porque homem é uma coisa estranha. Mas é muito difícil você encontrar uma mãe que não ama o filho. Tem, existe. Mas é bem difícil, né? E obviamente, né? Refletindo um pouco sobre isso, às vezes a noção de amor também ela é desvirtuada, né? Porque às vezes você acha que amar é dar de tudo, né? É oferecer tudo o tempo inteiro. Ao passo que às vezes amar é saber dizer não, né? Principalmente isso. Enfim. Só uma boa mãe e um bom pai vão, depois que tudo acontecer, saber se erraram ou se acertaram, não é verdade? Bom, nesse sentido, então, eu gostaria que cada um de vocês que tenha seus filhos, ou que, enfim, tem algum conhecido que tenha filho, que durante a próxima prece agora que nós vamos fazer, que você reflita e peça por essa pessoa, para que essa pessoa tenha discernimento sobre essa criação dessa criança e principalmente disposição, porque a dedicação e a disposição necessária para educar um filho, uma criança, é absurda. Talvez a coisa mais importante de tudo na criação de um filho seja a disposição de criar, porque dá trabalho, né? Então, que a gente reflita sobre isso especialmente. E nessa próxima prece, então, a gente vai pedir por nós mesmos,
né? De forma que a gente possa também ser abençoado, também ser orientado, a fim de que a gente tome boas decisões, boas atitudes, que os bons espíritos nos ajudem, obviamente. Além disso, você também pode pedir por qualquer outra necessidade que você tenha, porque agora o momento é da gente pedir por nós mesmos. Sendo assim, nós pedimos aos bons espíritos que orientem os nossos pensamentos e as nossas intuições, para que nós possamos louvar, agradecendo a Deus, e especialmente pedindo aos bons espíritos que atendam às nossas necessidades, a fim de que também a boa ventura se cumpra, enchendo o nosso coração de alegria, e que a gente possa também, por onde passar, levar a alegria necessária para que a obra se cumpra. Sendo assim, obrigado aos bons espíritos. E por isso pedimos que nos ajudem, nos orientem e nos inspirem sempre. O gatinho entrou aqui para brigar com o outro. Por isso pedimos aos bons amigos que nos ajudem, orientando os nossos pensamentos e atendendo às nossas necessidades mais prementes. Porque vós, os bons amigos, sabem exatamente do que precisamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, eu vou abrir aqui uma leitura para que a gente possa nos inspirar. Abrindo mão do autocontrole. Aliás, abrindo mão do controle, não do autocontrole. Abrindo mão do controle. Quando não ocupa o seu corpo e se deixa ser conduzido por impulsos inconscientes, você perde o domínio sobre a nota da jornada evolutiva. Esses impulsos se utilizam dos seus pensamentos, palavras e ações para conduzi-lo ao fracasso. Isso ocorre porque eles são oriundos daquilo que conhecemos como sombra, um lugar na consciência ou inconsciência, no qual escondemos tudo o que julgamos como maldade. E sendo conduzido por dois impulsos, você se sente indefeso e fragilizado, uma vítima do destino. Mas isso que você chama de destino
é apenas um produto da falta de presença. Lembre-se que você mesmo está se colocando nessa situação e trate de ocupar o seu veículo. Vou ler novamente porque é bem denso, né? Quando não ocupa o seu corpo e se deixa ser conduzido por impulsos inconscientes, você perde o domínio sobre a nota da jornada evolutiva. Esses impulsos se utilizam dos seus pensamentos, palavras e ações para conduzi-lo ao fracasso. Isso ocorre porque eles são oriundos daquilo que conhecemos como sombras, um lugar na consciência, inconsciência, né? Consciência, ele coloca entre parênteses, inconsciência, na qual escondemos tudo o que julgamos como maldade. E sendo conduzido por tais impulsos, você se sente indefeso e fragilizado, uma vítima do destino. Mas isso que você chama de destino é apenas um produto da falta de presença. Lembre-se que você mesmo está se colocando nessa situação e trate de ocupar o seu veículo. Doideira, né, gente? Mas enfim, de qualquer maneira, fica aí a reflexão. Espero que essa reflexão seja útil, né, para nós também, né, para a gente enfim. Agradeço demais a presença de vocês, espero encontrá-los em breve em mais um episódio do Evangelho no Lar. Tá bom? Boa semana a todos e a gente se vê em breve. Até lá.